Bom dia, segundo ano. A nossa aula hoje, a correção das páginas 22 a 24 do livro didático, questões 5 a 8 da hora do estudo e as páginas 8 a 12 do caderno de atividades. Então, para dar início à nossa aula, eu gostaria que você abrisse o seu caderno, o seu livro didático na página 22 e, com lápis e borracha na mão, faça as correções necessárias. Então, nós vamos dar início à nossa correção aí em conexões, tá? Falando sobre medula óssea. Então, a medula óssea é responsável pela produção de células do sangue e diferentes doenças podem estar associadas a ela, como a anemia e a leucemia. Em casos mais graves, para preservar a vida do paciente, é preciso realizar um transplante de medula óssea. No entanto, o principal obstáculo é encontrar um doador compatível. Para isso, existem bancos de cadastro de pessoas doadoras de medula óssea. Quanto mais pessoas cadastradas, maiores são as chances de se encontrar um doador compatível para determinado paciente. Então, quando a gente faz transfusão de sangue, a gente basta saber o tipo sanguíneo, né? Tipo A pode doar para o tipo A. Tipo B vai doar para o tipo B. Tipo O vai doar para todo mundo. A, B e O, né? O tipo AB recebe de A, recebe de B, recebe de O, mas na hora de doar, doa só para A, B. E assim por diante. Só que em relação à medula óssea, é um pouco mais complicado. Porque aí vai ter relação também com o material genético. Então, para a pessoa receber um transplante desse, tem que ser muito compatível. Não só compatível sanguíneo com o tipo sanguíneo, mas outras compatibilidades genéticas, tá certo? Então, em relação ao assunto, foi pedido que fizesse uma pesquisa sobre o transplante de medula óssea, enfocando principalmente como são realizados os cadastros dos doadores e como são realizadas essa doação dessa medula óssea. Então, para ser um doador, a primeira coisa que a gente tem que saber é a idade. A pessoa ela tem que ter de 18 a 55 anos, tá? E tem que ter um bom estado de saúde. O que é que isso significa? Que ela não pode ter diabetes, que ela não pode ter doenças que possam ser passadas para a pessoa que está precisando. Então, ela tem que ser uma pessoa saudável, tá certo? O cadastro. O cadastro de doadores, ele é feito em qualquer hemocentro. Em Porteirinha, nós não temos hemocentro. O hemocentro mais perto nosso é em Montes Claros, tá? Lá a gente tem hemocentro. E aí, quando você chega no hemocentro, eles pedem para vocês preencherem uma ficha contendo dados pessoais. E aí, eles vão fazer uma primeira coleta de sangue, uma quantidade pequena de sangue, para fazer o quê? Esse rastreamento genético que eu falei com vocês. Porque a compatibilidade agora não é só de tipagem sanguínea, é de uma tipagem genética, tá? Quando esse rastreamento genético é feito, ele é mandado para um órgão chamado redome, tá? Esse redome, ele faz uma rede uma ponte entre os doadores de medula e quem precisa de medula. Então, eles têm o cadastro, tanto de quem quer doar, quanto dos pacientes que precisam receber. E aí, o que esse redome faz? Ele cruza esses dados. Ele joga seu mapeamento, seu rastreamento genético no programa e o programa identifica possíveis pacientes que tenham uma semelhança genética com a sua, tá certo? E aí, se essa semelhança acontecer, o redome, ele entra em contato, né, para confirmar se você é realmente um doador. E aí, se você confirmar que você realmente é um doador, vão ser feitos mais alguns testes, né? Uns testes mais aprofundados, tanto ao seu bom estado de saúde quanto à sua genética. E aí ocorre a doação.
doação. A doação, ela é feita uma punção, ou seja, uma seringa. Tem anestesia local, ela perfura o osso da bacia e retira ali parte da medula óssea ali daquela bacia, tá certo? Geralmente é no osso da bacia. E aí o redome também vai tomar todas as providências de levar essa medula para qualquer lugar, ou do Brasil ou até do exterior, porque o redome ele vai ter cadastro tanto de brasileiros precisando de medula óssea, quanto de pessoas fora do Brasil que precisam desse transplante, tá certo? E aí, se você precisar, por exemplo, viajar para o exterior, porque precisa fazer tudo lá, o redome, por exemplo, banca toda a sua viagem, todos os seus gastos, tá certo? Se alguém tem interesse de ser doador, né, é só buscar um hemocentro. É uma coisa simples. Geralmente o doador ele sai do hospital no mesmo dia. É uma anestesia local, faz a punção, retira parte dessa medula e acabou a anestesia, vai embora para casa. Tá certo? Então vamos agora para as atividades. Pesquisa envolvendo a síntese de uma pele idêntica à humana, que reproduz os mesmos tecidos biológicos e pode ser utilizada para avaliar a toxicidade e a eficácia de novos compostos para fármacos e produtos cosméticos, têm sido desenvolvidas por pesquisadores brasileiros. Células retiradas das peles de doadores submetidos a cirurgias plásticas recuperadoras são matéria-primas utilizadas para a construção da pele artificial em laboratório. De acordo com os conhecimentos relacionados à organização estrutural da pele humana, é correto afirmar que a epiderme apresenta melanócitos, células especializadas na produção de um pigmento escuro que dá cor à pele e aos pelos e dita proteção à radiação solar. Então, quanto mais clara a pele, maior tem que ser o filtro solar. Quanto mais escura a pele, menos proteção esse filtro vai ser necessário nesse filtro. Tá certo? A primeira tá errada porque fala que a derme é a camada mais externa. É a epiderme que é a mais externa, tá? E aqui, aqui fala que a hipoderme é basicamente constituída por fibroblastos responsáveis pela produção da substância fundamental, essencial para o preenchimento dos espaços vazios existentes entre as células, né? A hipoderme ela é basicamente tecido conjuntivo, né? Os fibroblastos eles não têm essa função aí não, tá? Os pelos e as unhas constituem estruturas anexas da pele, que parte da epiderme sendo formada de fibras colágenas resistentes e espessas. Não são fibras colágenas, são fibras... esqueci aqui agora. Mas não são colágenas, tá? Daqui a pouco eu vou lembrar. São fibras de queratina, tá? São resistentes e mais espessas, tá? O uso de aparelhos ortodônticos é um exemplo de remodelação óssea, que ocorre por meio da ação de forças diferentes daquelas a que os dentes estão naturalmente submetidos. A reabsorção óssea ocorre nos pontos de pressão, enquanto, no sentido oposto, a matriz é depositada. Dessa maneira, os dentes movimentam-se na arcada dentária e passam a ocupar a posição desejada. Então, aqui nós temos uma arcada bem comprometida, né, com dentes bem pouco alinhados. Depois do uso do aparelho ortodôntico, olha a modificação dessa arcada, né? Quais são as células do tecido ósseo que estão envolvidas nesse processo e como elas atuam? Então, as duas células vão ser os osteoblastos e os osteoclastos, tá? Então, os osteoblastos, eles vão secretar a matriz óssea, que faz a transformação do tecido pelo endurecimento. E os osteoclastos, eles vão degradar aquele tecido ósseo e o que facilita esse remodelamento. Osteoblastos, osteoclastos, tá? Um vai secretar a matriz óssea e o outro vai desgastar o tecido ósseo para o remodelamento. 3. Qual
funções o tecido adiposo desempenha no corpo humano? Por que seu excesso pode ser prejudicial? Bom, tecido adiposo, a principal função dele é armazenar energia na forma de lipídios, tá? Ele é um excelente isolante térmico e ele também ajuda, né, protege os órgãos internos contra agressões por conta de quedas, de pancadas, etc. Tá certo? O excesso ele está relacionado principalmente a doenças cardiovasculares, né? E por quê? Porque dificulta a circulação do sangue, faz com que ocorra uma pressão maior nos vasos sanguíneos, causando hipertensão, podendo causar AVC e outras doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, tá certo? Dificulta a movimentação, o excesso de peso dificulta, prejudica as articulações, coluna, fica tudo comprometido. 4. Quando há um ferimento na pele, bactérias podem entrar no local e causar infecção. A. Que células irão se dirigir ao local para combater as bactérias invasoras? Principalmente os basófilos, tá? Eles vão liberar uma substância chamada histamina. Essa histamina, ela aumenta a permeabilidade dos poros, ou seja, ela faz com que esses poros se dilatem para que os monócitos cheguem no local, tá? Quando esses monócitos chegam no local onde está a bactéria, eles vão se transformar em macrófagos. Então, eles vão fagocitar aquelas bactérias para fazer a destruição delas, tá certo? E aí, eles vão migrar para essa região para fazer esse englobamento dessas bactérias. B. Explique o processo pelo qual essas bactérias serão eliminadas. Acabei de falar, né? Eles vão fagocitar. O que é isso? É o englobamento dessa bactéria, tá? Que vão ser feitas por neutrófilos e macrófagos. E esse englobamento faz com que lisossomos presentes nessas células secretem as substâncias digestivas que vão destruir essas bactérias, ok? A que se deve a formação de pus no ferimento? Bom, vai acontecer no local do ferimento, né, uma luta entre bactérias, os neutrófilos e os macrófagos. Então, muitas vezes, o pus ele vai ser constituído tanto pelas bactérias que foram degradadas, quanto pelas células neutrófilas ou macrófagos que foram destruídas nessa guerra, por se dizer, tá certo? E aí formam o pus. 5. As cartilagens revestem diferentes partes do corpo humano e de animais. Sobre os tipos de cartilagem, analise as seguintes afirmativas. 1. Cartilagem hialina, pouca quantidade de fibras colágenas, é abundante no corpo humano e é encontrada nos brônquios e traqueias. Cartilagem fibrosa, possui abundante quantidade de fibras colágenas, é bastante rígida e é encontrada nos discos intervertebrais. Cartilagem elástica, possui pequena quantidade de colágeno e grande quantidade de fibras elásticas, sendo encontradas na orelha. Estão corretas, todas, né, pessoal? Todas as cartilagens aqui foram descritas de forma correta. Então, a resposta correta, letra C. Questão 6. Sobre os elementos figurados do sangue, assinale o que for correto. Então, lembrando que o sangue é formado pela sua parte líquida e pela sua parte sólida, né? A parte líquida é representada por água, sais minerais, proteínas, vitaminas distribuídas ali, formando uma solução chamada de linfa. E os elementos figurados do sangue, que nada mais são do que as células, né, como hemácias e leucócitos, e os fragmentos celulares, que são as plaquetas. Então, sobre hemácias, leucócitos e plaquetas, vamos ver o que está correto.
As hemácias são formadas na medula óssea vermelha a partir de eritroblastos, células originadas pela diferenciação de células tronco mieloides. Tá certo? A histamina liberada pelos basófilos provoca aumento da permeabilidade dos capilares sanguíneos, ajudando nos processos inflamatórios. Também é verdade, acabamos de falar isso na questão, né? Essa permeabilidade aumenta os poros dos vasos sanguíneos para a saída das células de defesa. 4. As plaquetas apresentam capacidade de atravessar a parede dos capilares para atingir uma região infectada do organismo. Tá errado. Isso aí não é função de plaqueta, não, tá? Isso aí é função de macrófago. Isso aí, a função de plaqueta está relacionada com a coagulação sanguínea, tá? Ela forma uma fibra que impede a saída excessiva desse sangue, tá certo? Pessoas que moram em locais com baixa altitude e se deslocam para regiões com elevadas altitudes passarão pelo processo de diminuição da quantidade de hemácias. O contrário, né? Em baixa altitude, a gente tem uma grande disponibilidade de oxigênio e facilita essa captura do oxigênio com as quantidades, com a concentração de hemácia razoável. Quando eu vou para regiões elevadas, essa quantidade de oxigênio é muito pequena e a quantidade de hemácia presente no meu organismo, ela acaba sendo pouca para suprir minhas necessidades orgânicas. Então, o que acontece? Um aumento nessa quantidade das hemácias, tá certo? E 16, quando ocorre lesão de um vaso sanguíneo em uma das etapas da coagulação, o fibrogênio é convertido pela trombina em fibrina, que se adere às paredes do vaso sanguíneo e retém os glóbulos sanguíneos. E isso é o processo de coagulação sanguínea. É por causa desse processo que as pessoas não têm hemorragias ao se ferir, né? Ou essas hemorragias são rapidamente estancadas, tá certo? Analise a tabela a seguir, na qual é apresentado o resultado de parte de um hemograma de um indivíduo adulto do sexo masculino com peso e altura compatíveis, tá? Então, elementos figurados, hemácias, valor encontrado 5,2 e o valor de referência é 4,5 até 6. Então, ele está dentro do padrão. Hematócrito, valor encontrado 50. Teria que ficar entre 40 e 52, também está ok. Hemoglobina, 16,5. Os valores de referência é entre 13 e 18, ele também está aí no meio, então está ok. Neutrófilos totais, 59, que teria que ficar entre 51 e 65, também está ok. Linfócitos, 31, entre 20 e 35, ok. Eosinófilos, 2, entre 1 e 4, ok. Monócitos, 7, também está ok. Plaquetas, 68, teria que ter entre 150 e 500. Então, tá baixo aí, né? Então, o resultado apresentado indica que esse indivíduo tem uma predisposição A. Então, se eu tenho poucas plaquetas e as plaquetas são responsáveis pela coagulação, se essa pessoa sofre uma lesão, ela vai ter uma hemorragia, que é uma perda excessiva, né, de sangue. Isso aí pode causar a morte, tá, pessoal? Então, agora, nós vamos para as questões 5 a 8 da hora do estudo. Para isso, eu tenho que ir para a página 36, ok? Então, vamos lá. Questão 5 aqui, ó. Um paciente deu entrada em um pronto de socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar, sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão disponíveis na tabela. Hemograma, tudo que for hemo é sangue, tá? E aqui o grama é como se fosse o estudo desse sangue. Por isso eu vou ter aqui, ó. Foram analisados glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Número normal, 4,8 milhões. O paciente tem 4 milhões.
Glóbulos brancos, de 5.000 a 10.000, o paciente tem 9.000. Plaquetas, de 250 a 400, o paciente tem 200, tá? Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com o resultado do seu hemograma, constata-se que o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Tá certo, né? Então, as plaquetas dele aí, elas estão abaixo do valor normal. Então, tem que se ter cuidado aí com as hemorragias. E um dos sintomas aí da hemorragia é esse sangramento nasal, tá? Ele também tem os glóbulos vermelhos abaixo, o que seria os sintomas do cansaço e da dificuldade de respirar, tá? Mas nós não temos ele aqui, né? Porque aqui fala que a dificuldade respiratória é pela quantidade de plaqueta. Não está correto, teria que ser pela quantidade de glóbulos vermelhos, tá? Então, a dificuldade respiratória e o cansaço, todos responsáveis pelos glóbulos vermelhos. Aqui fala glóbulos brancos. Aqui está errado porque fala que os glóbulos vermelhos são responsáveis pela defesa imunológica. Aqui fala glóbulos brancos e aqui fala plaquetas. Então, é só a A mesmo. 6. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, o vírus que causa a AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Neste cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Então, isso aí foi escrito por Ferreira Júnior, né? Vacina contra a AIDS, isso no Ciência Hoje, em 2009. Hoje, em 2020, a gente espera uma outra vacina, né? A gente espera uma vacina contra a Covid-19. Esperamos que essa vacina saia rápido para a gente poder voltar ao nosso normal, à sala de aula, né, pessoal? Então, pensando aí na AIDS, que é viral, no Covid-19, que é viral, uma vacina eficiente contra o HIV e até contra o Covid, ela deveria o quê? Induzir a imunidade, né? Para proteger o organismo dessa contaminação viral. E a dificuldade na AIDS é porque o vírus da AIDS ele é bastante mutante. E o do Covid a gente ainda não tem certeza, ele ainda está em estudo, né? Mas é induzir a imunidade, induzir ao seu organismo conseguir identificar aquele patógeno e fazer a destruição dele antes que ele se reproduza demais dentro do organismo, tá? Enem. Segundo Jeffrey M. Smith, pesquisador de um laboratório que faz análises de organismos geneticamente modificados, após a introdução de soja transgênica no Reino Unido, aumentaram em 50% os casos de alergia. O gene que é colocado na soja cria uma proteína nova, que até então não existia na alimentação humana, a qual poderia ser potencialmente alergênica, explica o pesquisador. Considerando-se as informações do texto, os grãos transgênicos que podem causar alergia aos indivíduos que irão consumi-los são aqueles que apresentam em sua composição proteínas, que podem ser reconhecidas como antigênicas pelo sistema imunológico desses consumidores, né? Então, quando essas proteínas elas entram no nosso organismo, elas induzem o nosso organismo às defesas. E em relação a algumas alergias, a defesa é produção excessiva de muco, tosses, espirros, por isso que causa o que a gente chama de alergia, tá? Aqui quando fala em anticorpos tá errado, porque anticorpos já é a defesa, né? É quem vai atuar contra o antígeno, tá certo? Tudo bem? Questão 8, também do Enem.
O vírus do papiloma humano, HPV, na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecções persistentes, sendo o principal fator ambiental o câncer do colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecções persistentes em comparação com pessoas não vacinadas, tá? Então, essa vacina de HPV, ela tem que ser tomada por crianças, né, jovens, adolescentes, que não tiveram ainda relações sexuais. Então, essa vacina é dada numa faixa etária de 9 a 10 anos, ok? O benefício da utilização da vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência de quê? Em decorrência do que a vacina produz no nosso organismo. A vacina, ela induz o nosso organismo a produzir células de memória, né? Que quando lá na frente o organismo entrar em contato com aquele patógeno, que é o causador da doença, ele já vai ter uma resposta imunológica, o que a gente chama de resposta secundária. Então, a resposta correta é letra E, ok? Então, a correção do livro didático, ela finaliza aqui. Nós continuaremos no outro vídeo com o caderno de atividades.